Reviravolta ontem em Alvalade com o Futebol Clube do Porto a conseguir uma vitória por 2-1 frente ao campeão nacional. Vamos também ver quais é que são os novos clubes que chamam por Julian Weigl, mas que será muito difícil de o tirarem da luz, e também saber para onde vai Héctor Herrera no final da temporada. Isto e muito mais no teu canal de desporto habitual. Já sabes, deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Comecemos pelo clássico, que terminou com o Futebol Clube do Porto a vencer em Alvalade na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Os Dragões estiveram a perder, mas conseguiram a reviravolta. Depois de uma primeira parte sem golos, os Leões marcaram, e que grande gol de Pablo Sarabia aos 49 minutos, mas os Dragões empataram 10 minutos depois. Mehdi Taremi fez um igual de penalti. Numa grande jogada portista, os azuis e brancos viraram o resultado a seu favor aos 64 minutos, com o iraniano a fazer uma assistência sublime para Evanilson. Coates nos descontos viu Marquezine evitar-lhe o empate com uma defesa brilhante. Julian Weigl continua a ser notícia pela Europa fora. Com 26 anos e contrato com o Benfica até 2025 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, Julian Weigl, peça absolutamente determinante na estratégia dos encarnados, é novamente apontado como estando nas listas de potenciais compras, quer da Roma, quer do Milan. Pelo menos no caso da Roma, garante o jornal A Bola, a possibilidade não se confirma. Weigl, com 37 jogos esta época, 3 golos marcados e 5 assistências, não está para já no plano de contratações do clube, treinado por José Mourinho. Já o Milan estará a olhar para Weigl como potencial substituto do costa-marfinense Franck Kessié, que se encontra em final de contrato. De Inglaterra chega também mais uma notícia que pode nos próximos meses ganhar consistência: o interesse do Wolverhampton em Rafa Silva, o avançado português de 28 anos e com contrato com o Benfica até 2024. Treinado pelo português Bruno Lage, que já orientou Rafa no Benfica, o Wolves olha então para Rafa como um potencial substituto para Adama Traoré, extremo que se transferiu para o Barcelona. Os encarnados contrataram Rafa ao Braga por 16,4 milhões de euros na temporada de 2016-2017 e pode neste ponto entender que é boa altura para ceder a propostas, isto se elas forem concretizadas e se revelarem interessantes. Rafa tem cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, mas é lógico que a SAD aceita negociar por valores inferiores. Nós aqui diríamos entre os 40 a 60 milhões de euros. Renovações automáticas na Luz. Os contratos de Morato, Lucas Veríssimo, Everton e Darwin foram automaticamente renovados por mais uma temporada. A informação sobre a validade dos vínculos dos jogadores consta do relatório e contas do primeiro semestre de 2021-2022, enviado pela SAD encarnado na última terça-feira à CMVM, num documento que se especifica a ligação do primeiro até 2025, enquanto o restante trio está ligado até 2026. O quarteto viu o seu vínculo ao Benfica ainda mais blindado em função de objetivos cumpridos, nomeadamente o número de jogos realizados com a camisola encarnada. O documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esclarece ainda que Vlaco Dimos, Julian Weigl, Gabriel e Ioni Gonzalez têm contratos válidos até 2025, mas essas situações tinham já sido avançadas em relatórios anteriores da Sociedade Anónima do Clube da Luz. Tal como tínhamos dado conta ontem, o holandês Jay Gorter, habitualmente o terceiro guarda-redes do plantel do Ajax de Amsterdão, revelou ontem ter recebido uma proposta do Benfica no passado mês de janeiro, porém fonte dos encarnados nega que tal tenha sucedido, da mesma forma que nega ter interesse em Levi Garcia, o extremo tubeganho do AEK, ontem colocado pela imprensa grega na Rota da Luz e difundida essa informação aqui no MTL, mas também desmentida. Repudiamos a forma como se tenta usar o nome do Benfica na promoção de carreiras alheias, destacou a mesma fonte da SAD ao jornal A Bola. Continuam a palpitar notícias que o Sporting está disposto a ir até aos 4,5 milhões de euros para contratar Idemasa Morita ao Santa Clara. Agora é o jornal Record que afirma que os Leões terão colocado sobre a mesa uma proposta detalhada que garante inicialmente 3,5 milhões pagos em 4 tranches, podendo pagar ainda mais 1 milhão após o jogador cumprir 30 jogos com a camisola leonina.
Mas além de Morita, que tem sido associado diversas vezes aos Leões nos últimos dias, nos bastidores circulou também a possibilidade de Lincoln, o número 10 brasileiro do Santa Clara, também interessar aos Leões, mas segundo garante o Jornal Record, o brasileiro não está nos planos leoninos. Continuam os problemas entre Slavia de Praga e o Boa Vista e o clube checo promete levar agora o emblema achadrazado a tribunal. Foram palavras fortes do presidente do Slavia sobre o empréstimo de Petar Musa ao Boa Vista. Em declarações ao jornal A Bola, Jaroslav Trvedic mostrou-se farto dos alegados incumprimentos achadrazados. Estamos muito satisfeitos pelo Petar, pela sua evolução e pelas suas exibições. Infelizmente, o Boa Vista não respeitou as suas obrigações contratuais, nem com o Slavia, nem com o jogador, e a situação terá de ser resolvida nos tribunais por representantes legais. A taxa de empréstimo de Musa ao Boa Vista ficou fixada no €1 milhão, com o clube portuense a ver acionada a cláusula obrigatória de compra, €3,5 milhões, após o croata atingir os 10 golos. O Chelsea garantiu a contratação de um jovem português, chama-se Leonardo Cardoso, nasceu em Portugal e aos 15 anos trocou a formação do West Brom pelo Chelsea, depois de se destacar como um dos jovens mais promissores no futebol inglês. A confirmação da transferência chega a partir das redes sociais do jovem atleta que publicou uma foto a posar com a camisola blue ao lado das lendas do clube, John Terry e Petr Cech. O polémico avançado Adrian Mutu foi apresentado como novo técnico da formação do Rapid Bucareste. O ex-avançado do Chelsea, Juventus e Fiorentina, figura incontornável do desporto romeno, prossegue a sua carreira como treinador, isto depois de já ter passado pelo comando técnico dos Sub-21 da Roménia e pela Universidade de Cracóvia. Héctor Herrera vai rumar à MLS no final da temporada. Uma década depois de ter rumado ao futebol europeu, Herrera vai regressar ao continente americano, neste caso aos Estados Unidos. O internacional mexicano vai representar o Houston Dynamo. Depois de ter concluído o contrato, o emblema norte-americano anunciou um contrato válido até 2024, com opção para mais uma temporada. João Martinho, 22 anos de idade, vai jogar no Georgia Revolution, o clube universitário norte-americano, em 2020-2021, ao serviço do Peniche das Distritais de Leiria. O defesa marcou um golo em 11 jogos, tendo ainda representado o Torriense durante a formação. Abel Ferreira continua a fazer história no Brasil. Desta vez o Palmeiras conquistou a Supertaça Sul-Americana de Futebol ao vencer em casa o Atlético Paranaense por 2-0 na segunda mão, depois do empate 2-2 em Curitiba. No Allianz Parque, em São Paulo, Zé Rafael aos 50 minutos de livre direto e Danilo aos 88 marcaram os golos dos bicampeões em título da Taça Libertadores que nunca tinham conquistado a Recopa da CONMEBOL. Na era Abel Ferreira, que se vinculou ao Palmeiras a 31 de outubro de 2020, o conjunto paulista somou o quarto troféu, depois das vitórias na Taça de Libertadores em 2020 e 2021 e da Taça do Brasil em 2020. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.